Há momentos que o advogado deve lutar, há outros momentos que ele deve lutar ainda mais, e há momentos que ele deve saber ceder. Você, advogado, metaforicamente falando, é o médico para aquela situação. A figura do advogado, ela é indispensável, é muito importante que nós nos façamos claros ao cliente. Leia e acolha o seu cliente. Feldens, qual é o seu melhor conselho para a advocacia que nos acompanha? Senhoras e senhores, André Colares aqui, fundador do MindJus, para mais uma grandiosa entrevista hoje. Um dos grandes advogados do Brasil, um dos grandes advogados do Rio Grande do Sul. Eu, inclusive, estou aqui tentando uma agenda para ir lá no Rio Grande do Sul, conhecer e apresentar para vocês o escritório desse grande fenômeno da advocacia. É um advogado que atua nessas principais operações do Brasil, Operação Chacal, Operação Satyagraha, Operação no Mensalão, fez aquela importante e memorável defesa do Duda Mendonça, que culminou na absolvição. Na Lava Jato, isso aqui é um tema que eu quero falar para vocês, um advogado que conseguiu atuar na perspectiva consensual, naqueles famosos acordos de colaboração premiada e também na perspectiva contenciosa. Vamos falar sobre algumas coisas legais. É um advogado que também tem uma atuação interessante no que diz respeito ao mundo do futebol, situações curiosas a nível nacional e internacional que ele atua. Nós vamos falar um pouco sobre tudo isso aqui. Um advogado que tem uma formação acadêmica muito robusta também. Mestre, doutor, pós-doutor em Direito, inclusive em um dos das suas incursões acadêmicas. Esse livro aqui foi produzido, esse livro que foi fruto do seu pós-doc, que fez com o professor Canotilho em Coimbra. E esse craque é o grande advogado Luciano Feldens, que está nos dando a honra de estar aqui hoje, numa terça-feira, provavelmente estava no tribunal hoje, no STJ, né? Veio do Supremo, e está aqui conosco agora, nos dando o privilégio de aprender com ele. Obrigado, Luciano, pela presença, uma honra te receber aqui. Muito obrigado, André, muito obrigado pelo convite, a honra é toda minha. Parabéns por essa empresa, por essa equipe que hoje estou muito feliz de conhecer, né, pessoalmente. Parabéns ao Samuel e todos os amigos do MindJus. Muito obrigado. Vamos lá, Luciano, qual que é o nosso grande objetivo aqui? Nosso grande objetivo é apresentar à advocacia as melhores referências técnicas. E nós acompanhamos seu trabalho há bastante tempo e sabemos de grandes vitórias técnicas que você teve ao longo dessa trajetória toda. E eu queria contar um pouco disso tudo aqui. Você é um cara que veio do Ministério Público, né? Foi do MPF, ficou por lá 12 anos, se exonerou. Eu queria começar com essa história. Por que você não foi para a advocacia de uma vez? Por que teve essa passagem do Ministério Público? Por que a decisão de se exonerar? Queria te escutar sobre isso. Perfeito. Bom, na verdade eu me formo em 1993 e naquela época nós recebíamos a carteira de advogado no dia da formatura. Não havia ainda exame da ordem. E durante 3 anos eu advogo e advogo muito intensamente. Inclusive, logo aos 24 anos eu venho aqui ao Supremo fazer uma sustentação oral. Na época me disseram, o advogado mais jovem que ocupa a tribuna. E, num caso bastante interessante, por sinal, e sigo desde sempre atuando junto aos tribunais superiores, porque o escritório que eu atuava, especificamente com a pessoa que eu atuava, era uma advocacia essencialmente de tribunais. Isso desde lá, logo me aproxima de Brasília, aos 23, 24 anos. Né? E em dado momento alguém me refere sobre eu estafado, obviamente também, porque carregava bastante do que era o escritório. E surge o concurso para o Ministério Público Federal e tentam me posicionar a respeito. Luciano, você gosta de Brasília, você já tem uma vida, é um concurso em nível federal, né? Aliás, isso é muito interessante para aqueles que prestam concursos, né? Significa que você pode abandonar os tribunais, ou seja, você tem que focar especificamente em Supremo, em STJ, e era uma matéria que, pelo menos dentro da minha área de interesse, eu conhecia relativamente bem. Pois, out of the blue, faço o concurso, sou aprovado na primeira fase e começo a levar a sério aquela situação e sou aprovado. Isso é 1996 para uma posse em 1997.
São efetivamente 12 anos. Quando eu me exonero, entrego ao então procurador-geral, primeiro falo com ele, o Antônio Fernando, um amigo, né? E também o Gurgel, outro grande amigo que tive lá dentro, e disse a eles, olha, eram poucos casos que havia, né? E óbvio que estranham, eu estava num momento bom institucionalmente falando, mas eu digo a eles, a grande questão é que o Ministério Público Federal, uma excelente instituição, um padrão intelectual efetivamente alto, mas você não consegue acompanhar a causa da primeira instância até o tribunal. Então veja, com isso eu fecho o ciclo aqui. Eu já tinha essa experiência de acompanhar primeiro grau, segundo grau, Brasília, não é? Eu havia perdido essa musculatura, digamos, recursal ou de impugnação, porque a estratificação da carreira do Ministério Público Federal, como a do Judiciário, não poderia ser diferente, ela faz com que o procurador de primeiro grau não atue perante os tribunais, né? E aí um desejo forte de retomar essa atividade, o que eu acabo fazendo, só que me exonerando, né? Atuar na causa desde o primeiro momento impacta na estratégia no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça? Impacta e bastante, André. Vou dar um exemplo assim. Se você recebe a causa, digamos, num estágio inicial, afora o fato de que você tem condições de conduzir a instrução, você já tem, a partir de medidas de impugnação incidentais que ocorram no curso do processo, a capacidade de perspectivar quem julgará essa causa futuramente. Porque você eventualmente ingressou com um habeas corpus, porque teve uma vista obstaculizada, um mandado de segurança, e por ali você veja que nós já vamos, de certa forma, alicerçando ou pavimentando o caminho para os tribunais superiores. Então, nós sabemos, isso não é novidade alguma, que eventualmente dentro de um mesmo tribunal, pelas diferentes composições das turmas, eu não tenho uma idêntica regência do direito, né? Claramente se discutiu muito tempo, há turmas que são mais restritivas em relação ao reconhecimento de direitos, outras que são mais afeitas, né, a esta visão orientada aos direitos fundamentais. Então, quando você já tem este caminho sendo trilhado, você também já começa a atuar, e mesmo ainda em primeiro grau, de uma forma a que este processo se encaixe, eventualmente, na direção daquilo que orientam os tribunais e as respectivas turmas que, no futuro, receberão essa causa. Muito bom. Uma curiosidade. Existe, por parte de alguns advogados de contencioso, eu conheço muitos, essa coisa, um certo preconceito com colaboração. Não, sou advogado de contencioso, não faço colaboração premiada. E você tem assim, teve destaque atuando nessas duas perspectivas numa das maiores operações que o Brasil já teve. O que você acha desse contexto de, não, André, faço, não faço, tenho preconceito com colaboração ou não? O que você acha desse contexto de advogado de contencioso, advogado de negociação, um advogado que faz contencioso pode ser um advogado de acordo, não? Queria discutir sobre essa questão. Essa questão é muito interessante e eu inicio fazendo um disclaimer aqui, que embora eu não perspective dessa forma a questão, né, você faz ou não faz, né? Estamos falando aqui, por exemplo, da colaboração premiada, né, e não só ela, né, o direito criou espaços de consenso que inexistiam no Código de Processo de 41, né? Tais a transação penal, a suspensão condicional do processo, o acordo de não persecução penal e, eventualmente, até mesmo a colaboração. A grande questão é que esses são remédios que passaram a constar na prateleira da advocacia, do advogado. Você, advogado, metaforicamente falando, é o médico para aquela situação, né? E aí eu costumo dizer, nem o bombeiro, né, a teor do nosso Código Penal e de estado de necessidade, é obrigado a enfrentar aquele risco evidente. Aquele risco iminente, sim, mas o risco evidente, ou seja, o dano evidente, que está ali a 2 passos, o prédio vai cair.
faz sentido? Então, o que acontece? E aí chamou muita atenção na época em que a primeira vez eu me debrucei seriamente sobre essa necessidade de talvez optar por esse caminho, uma frase do Alan Dershowitz, né, o advogado O.J. Simpson, um advogado importante, professor de Harvard, muito combativo, agora acho que inclusive faz parte da linha de defesa do Donald Trump. E o Dershowitz diz assim em suas Letters to a Young Lawyer: há momentos que o advogado deve lutar, há outros momentos que ele deve lutar ainda mais, e há momentos que ele deve saber ceder. Então a verdade é que fazer ou não fazer é exercer, ou cogitar exercer a profissão de uma maneira com todos os remédios que ela tem ou pode oferecer, ou com parte deles. E eu não critico quem tem esse dilema, mas não me parece que seja um dilema pessoal, e muito menos, me parece, perdão, que não seja um dilema profissional, mas pessoal, porque profissionalmente nós temos a figura do advogado, ela é indispensável em qualquer fase de um processo consensual. E o consenso também ele é estranho ao processo penal, ou mais novo ao processo penal, mas não o é a outras áreas do direito. Tá? Quem já trabalhou, por exemplo, em arbitragem, sabe que há matérias ali que podem convergir para um destino diferente, ou situações mesmo pré-arbitrais que deixem de levar a um conflito, aquela situação mais extremada, que é a resolução privada de um conflito muito sério. Então, eu me deparando com essa situação e estudando-a, na época, toda a principiologia da Bar Association nos Estados Unidos, não verifiquei como danosa. E mais, o Estatuto da Ordem veda ao advogado colocar o cliente em demanda temerária. Então, também acho que temos um outro problema, né? Defender por defender, sabendo como isto... ou seja, tem umas nuances aqui muito importantes de considerar. Então, Sim. Gostemos ou não, me parece que muito mais é a forma como essas colaborações ocorreram em dado momento histórico, né? Com armadilhas por parte do Estado. O Estado não tem o direito de ser estratégico, o Estado, aliás, não tem o direito, tem o dever de punir sob a base legal, ele não tem direitos propriamente dito, né? Ele não pode fazer aquilo que a lei não lhe permite atuar de uma maneira diferente da que se lhe exige. E nós vimos isso acontecendo confessadamente, por exemplo, no ambiente da Lava Jato, né? Ou seja, criando ou noticiando demandas desnecessárias de pessoas que estariam procurando, todas as pessoas estariam fazendo fila, buscando uma senha numérica para... Então ficou muito feia essa parte em dado momento da história. Agora, esse é um instrumento mundial, não é só Brasil, não. Grandes negociações de grandes conglomerados, nós passamos por negociações importantes. O senhor atua também em arbitragem? Sim, normalmente como um expert advisor, como chamamos, né? Teve aliás, eu vi que aqui o meu mestre Nabor referiu a respeito, Dr. Nabor Bulhões, né? Que eu estive com ele numa grande arbitragem perante a corte de Paris, que esse sim havia sido um grande conflito societário, tinha origem no Brasil e, por outro lado, também envolvia empresas italianas e acabou sendo eleito foro da Câmara de Paris. E ali sim, foi importante, foi muito interessante. Veja só, o advogado com a sua expertise criminal e talvez com aquele olho bastante percussiente no que seja efetivamente o nó do problema, é chamado a contribuir para essa questão. E a arbitragem é interessante, porque o Estado foi perdendo a sua centralidade para a resolução de grandes conflitos, e os árbitros, não é, passaram a dar aquilo que os juízes não tinham condições de fazê-lo. E aí é importante ser sharp, short and shock, né, como dizia o Dr. Nabor. Eu não vi por que não aceitar, não participar, e foi uma grande experiência da advocacia para a minha vida. Muito legal.
Agora eu queria falar um pouco dessas outras operações. Uhum. E até te fazer uma pergunta que é a seguinte. O advogado que às vezes está tendo a primeira oportunidade de atuar num grande caso, fazendo uma conexão com a sua história, talvez tenha sido o primeiro grande caso, a Chacal lá atrás, ou já tinha tido alguma outra grande. É famosa que eu consegui pesquisar aqui foi a Chacal. Sim, sim. Do retorno para minha advocacia, sim, É. no próprio Ministério Público Federal, eu tive uma Muitos experiência grande com casos. as operações que se iniciaram naquele período, né? Mas no retorno para a advocacia, sim, havia sido eclodida a Operação Chacal e em meio à instrução eu nela dentro. A pergunta é a seguinte: chegou o primeiro grande caso de direito penal econômico, digamos, no escritório de um advogado, competente advogado. Quais são as primeiras providências que ele tem que tomar? Retomando aí as suas experiências lá de trás. Claro, se falarmos em termos de direito material, a resposta ela é mais simples, né? Agora, em termos de procedimento, eu acho que aqui está o nosso grande desafio. Porque nessas situações de direito penal econômico, aliás, eu sempre atuei nesta área no Ministério Público Federal também. Crimes contra o sistema financeiro nacional, né, a ordem econômica e crime organizado. A grande questão é que nós temos um agente que é aparentemente invisível ao direito penal, que opera junto com o acusado, que é a empresa, a pessoa jurídica. A pessoa jurídica não é ré no processo criminal, porém ela sofre medidas persecutórias, como, por exemplo, a busca e apreensão, como, por exemplo, bloqueio de bens. Então, o que talvez seja peculiar ao direito penal da economia e da empresa é que você precisa trabalhar de forma equalizada entre o interesse individual, obviamente, do acionista, vamos referir dessa forma, e também, em análise paralela, as questões que envolvem a empresa, a despeito de ela não ser ré no processo criminal. E muitas vezes nós temos timings diferentes, né? Lembro muito bem de um desses casos em que uma autoridade policial solicita o HD da empresa, né? Assim, no âmbito de uma medida investigatória, solicita ao investigado o HD da sua empresa, uma instituição financeira. E você e eu já percebemos que a negativa redundará num pedido de busca e apreensão. Como nós agimos num momento como esse? À época, ficou muito famoso esse caso também, se decidiu por não oferecer espontaneamente os dados. E veio a busca e a apreensão, né? Só que o fim da história, anos depois, é a anulação integral dessa ação penal. Então, o que nós queremos, o que nós vemos? Então, afora o fato de ter de haver essa equalização entre pessoa física e pessoa jurídica, essa área exige uma sintonia muito forte com o cliente. Acho que tanto quanto nas outras, mas essa é muito importante que nós nos façamos claros ao cliente. O cliente não gosta de advogado, tá? Que opera nessa área pela linguagem. O direito tem uma linguagem que eventualmente afasta aqueles que levam sua vida, tocam sua vida com maior rapidez, com maior agilidade. Então, ter essa clareza, entender o business, obviamente que é importante também, e como nós não temos formação econômica, nos compete estudar topicamente. Ninguém de nós sabe como operamos, ou seja, o processo decisório de um conselho de administração, todos conhecemos, mas daquela específica instituição financeira que tem a sua sede na Suíça ou em outro, temos que entender peculiaridades locais. Nós não temos como saber tudo. Então, obviamente que é um grau maior, você faz uma opção, você não vai ter clientes entrando todo dia no seu escritório, porque você não vai fazer uma advocacia de massa, é a antípoda da advocacia de massa, e você vai buscar trabalhar artesanalmente, porque um caso te leva à necessidade de imersões tremendas e profundas. Como um caso, como um mensalão, bate a porta
do escritório, como é que esse caso aparece e como construir a estratégia num caso tão rumoroso, tão complexo, com tantos réus, tantos advogados relevantes e o foco da mídia. É verdade. Retomo agora a época da contratação, lembro muito bem de por que ocorreu. Vou falar talvez isso pela primeira vez. Eu havia escrito um livro, ainda na época que eu era procurador da República, chamado Evasão de Divisas, em coautoria com outro colega. E esse livro fora citado pelo ministro Joaquim Barbosa ao receber a denúncia contra quem viria a ser meu cliente depois, Duda Mendonça. Em dado momento, um dos defensores da empresa que atendiam Duda, não o seu próprio advogado anterior, mas as empresas estavam atingidas por medidas, como falamos aqui agora, lendo o acórdão de recebimento da denúncia, pô, tem um tal Luciano Feldens aqui, e o Duda, né? Mas deixa eu falar com esse cara, então. Então, precisamente, veja que interessante, a união entre academia e prática, né? Eu acredito que o motivo forte tenha sido esse. E aí o Duda me pergunta, pô, eu sou réu por causa de você? Né? E eu olho, de fato, algo sustentado no livro havia fertilizado a jurisprudência do Supremo, que, por exemplo, depósitos mantidos no exterior precisariam ser declarados não à Receita Federal, o que era a jurisprudência histórica, mas ao Banco Central. Havia um marco regulatório específico. E isso foi uma criação nossa. Efetivamente, isso mobiliza a jurisprudência, muda a jurisprudência do TRF4, muda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Também. E é usado nesse caso, ou seja, Duda não declarou depósitos no exterior à autoridade competente. Aí veja que situação interessante. Eu quero saber, diz o Duda para mim. Ele foi na época a Porto Alegre, né? Eu também estava em Brasília já, no Rio de Janeiro, onde também temos escritório, mas esse atendimento foi em Porto Alegre, na época eu ainda não estava sediado em Brasília. E o Duda diz assim, eu quero saber se depois disso você consegue me atender. E eu disse, me dê um dia. E aí eu estudei aquele caso toda noite. No dia seguinte, havia uma peculiaridade, que é o fato de que, bom, de fato, ele não informou o Banco Central, mas ele precisava fazê-lo. E aí vem a discussão, que também está relacionada ao direito penal e econômico, que não é só direito penal, é marco regulatório específico das áreas também. No caso aqui, era direito administrativo cambial. Né? Isso está tudo regulamentado numa circular do Banco Central. Não é lei, não tem estaturas de lei, mas complementa a lei. E ali dizia uma regra muito específica de que estariam desobrigados de prestar a declaração aqueles que no dia específico, 31 de dezembro do ano antecedente, não tivessem um patamar abaixo de 100 mil dólares. Havia transitado muito mais na conta, mas eu pedi os documentos ao Duda e no próprio dia 31, isso ninguém havia visto, havia lá um saldo de 513 dólares. Ou seja, a evasão de divisas estava morta. Claro, precisávamos argumentar nesse sentido, e ali já haviam se passado 5 anos de processo criminal, ele com os bens constritos. Mas não era só o problema da evasão, era a lavagem que dali decorria. Mas veja bem, se a evasão antecedente deixou de existir, o outro crime só poderia ser a sonegação fiscal. Mas a sonegação fiscal, na época, não era antecedente do crime de lavagem de dinheiro, veio a sê-lo durante o julgamento do mensalão. Em 2012, é aprovada a reforma da 9.613 para afastar aquele rol taxativo de crimes que poderiam figurar como antecedentes. E essa lei era irretroativa ao caso de Duda Mendonça. Remanescendo apenas o crime fiscal, ele havia feito uma declaração espontânea, ainda que ex post facto, e havia pago o tributo incidente.
Disso decorreram outras situações também, eram 53 lavagens de dinheiro na época, mais a evasão de divisas, mais a organização criminosa. E, felizmente, naquela época nós tivemos, era um grande desafio, falar 1 hora ao vivo para todo o Brasil, como diria o Mário Quintana, um erro em bronze é um erro eterno, e colocando ali a vida de 2 pessoas, dele e da Zilmar Fernandes, que foi representada junto comigo, a defesa era comum, mas pela Zilmar fala ao grande amigo Cacai. Ok, 1 hora, Supremo extremamente atento, falo como se estivesse lá hoje, nesse momento, e eu termino aquela sustentação oral e digo, temos chance se levarmos o julgamento para o jurídico. E aí foi todo o trabalho, né, que já vinha se fazendo com os memorais. Bom, a gente sabe como se atua em tribunais. O senhor tem uma vida acadêmica ativa e sei que optou por seguir uma linha constitucional, correto? Correto. Por que a linha constitucional? Queria discutir sobre a importância da academia na sua vida profissional, a importância da academia hoje, se tem o mesmo peso de 10, 15 anos atrás, e qual a linha de pesquisa o senhor acha mais promissora a seguir, a se debruçar? Perfeito. Eu fiz na época, eu começo a lecionar em 94, né, incrivelmente precoce, com 24 anos. E naquela época, a formação dos professores para que eles pudessem oficialmente dar aulas em uma universidade, instituição de ensino superior, era necessário o curso de especialização, que à época também eram 360 horas, era um curso longo, 2 anos. Eu fiz minha especialização em Direito Penal. Logo após, o próximo nível de ascendência acadêmica era o mestrado. Eu também faço o meu mestrado em Direito, com ênfase nas ciências criminais. Chega um momento, André, era procurador da República, via essa matéria, imagine, né, um dia eu fiz um cômputo, eu acho que eu fiz mais de 10 mil audiências na minha vida. Meu Deus. Há situações em que... Como é possível fazer 10 mil audiências? Não, veja pelo lado do Ministério Público, você tem às vezes 12 audiências num dia, 8 audiências num dia. Meu Deus, é verdade. Né, numa semana. Eu fui procurador um tempo no interior, em Passo Fundo, depois em Caxias do Sul, que eram pautas absolutamente congestionadas. Eram 40, 50 audiências eventualmente numa semana. Meu Deus. Então, tem uma expressão muito gaudéria, não há o que não haja, né, que se utiliza por aí. E, de fato, chega um momento que você encontra uma escassez argumentativa dentro do direito penal, né? Ainda que ele não tenha sido usado da forma como se utiliza, enfim, nos termos acadêmicos mais refinados. O direito constitucional parecia uma saída, estudar a origem dos direitos fundamentais e nela seus núcleos essenciais, E aí eu fiz meu doutorado em direito constitucional, procurei uma específica universidade, porque lá se encontrava quem eu queria de meu orientador, Juan María Bilbao, Universidade de Valladolid, junto com a Universidade Autônoma de Madrid, onde eram os seminários, fazíamos com os juízes do Tribunal Constitucional Espanhol. E depois disso eu decido, gostaria muito, penso comigo, de falar com Canottilli sobre isto. E havia aberto uma oportunidade na Universidade de Coimbra de um curso de pós-doutoramento que era basicamente orientação, contatos com seu orientador. E aí eu, umas 4, 5 tardes com Canottilli, ele diz o seguinte: sabe qual é o problema dos brasileiros? Vocês não categorizam o direito. Vocês dizem, por exemplo, direito de defesa é. Vocês não se perguntam quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo, qual é o objeto material, objeto, conteúdo mesmo do direito, qual é o seu núcleo essencial, qual é o seu núcleo acidental, quais os limites, quais as restrições desse direito. E eu pensando assim, é exatamente isso que eles fazem. E o Canottilli aceita me orientar nesse projeto e eu resolvo fazer essa configuração, então, do direito de defesa na perspectiva da defesa penal efetiva. Então eu uno as duas coisas. Então me parece que o direito constitucional, para todos os ramos, acaba sendo um excelente esteio argumentativo, pois é daí que entra a ciência política e por aí que se expandem todos os princípios que irradiam o ordenamento por inteiro. Agora, uma coisa que me chama a atenção, o senhor estudou na
na Espanha, Portugal, nessa linha constitucional, que é uma linha, digamos assim, mais ortodoxa. E depois foi ter uma experiência no MIT. Qual que é uma coisa assim, que é o outro polo do negócio. O outro polo, ali eu já sou levado pela minha equipe interna de advogados, né, que me diz, Luciano, nós precisamos olhar para essa imersão digital. Mas o MIT é um curso que não foi feito nem lá. Esse foi um curso que durou 4 meses, se eu não me engano, mas era muito puxado, porque havia tarefas quase cotidianas que nós deveríamos realizar e era possível em equipe, mas eventualmente as equipes eram randomizadas para o mundo inteiro. Então você tinha um australiano, um alemão, e eu passei bastante trabalho para fazer isso, por isso que eu fiz questão de anotar no currículo. Né? Então, a minha sorte é que eu havia escolhido no escritório que todos os níveis, um advogado de cada nível, até o estagiário, faria o curso. Então, seria um estagiário, seria um advogado júnior, seria um advogado pleno, um advogado sênior e um sócio mais, enfim, antigo, que era eu, que me botaram. Então, eu fiz isso, passei um trabalho danado, mas foi extremamente importante, porque isso era a antessala já da inteligência artificial, né? Que hoje é outro dilema com que nós estamos lidando e não sabemos exatamente O de onde senhor usa pararemos. inteligência artificial? Eu não uso inteligência artificial. Uma coisa é usar, vamos chamar de inteligência artificial, as facilidades que a ferramenta te traz no acesso à informação. Outra é para formar peças jurídicas. Eu não consigo. Eu sou linha na borbulhões, eu ainda preciso ver aquilo sendo construído a partir, obviamente, porque você não tem um CRI-teses, né? O CRI-teses, como eu digo, surge lá atrás. Uma tese que eu vou... Né? Uma expressão que eu usava muito em sala de aula, André, para quem joga tênis, infelizmente não mais consigo fazê-lo, quem joga tênis, a diferença que dá você pegar meio centímetro acima ou abaixo da bola na raquete, a diferença do fundo de quadra é de 2 a 6 metros. Né? Então, eu não acredito em alguém chegando agora, ou seja, criando tese sob a perspectiva... Porque você já precisa, desde logo, direcionar o caminho que você vai querer lá na frente conquistar. Não vi ainda. O meu pessoal está estudando isso aí, dedicado a isso, mas eu ainda não vi a ferramenta nos auxiliar e substituir, felizmente isso não aconteceu ainda, o humano em determinadas tarefas de criação. Muito legal isso aí. Agora uma outra curiosidade, Luciano, que eu tenho aqui, e eu queria discutir sobre essa questão toda. Eu sei que você teve uma atuação marcante defendendo vários personagens, várias figuras importantes no mundo do futebol, até se puder comentar para a turma saber, no Brasil e fora do Brasil. Como é que essa coisa do futebol entra ali? Eu sei que tem história no Grêmio, sei que tem história com o presidente do Barcelona, né? Sim, Sandro Roussel, sim. Então, sim, tem história com o Tite, tem história com o Neto, tem várias... Como é que entra o futebol nesse meio do contexto todo, advocacia, atuação no Brasil, fora do Brasil? Eu acho que é legal para contar, até por curiosidade minha também, mas também pro pessoal. Eu acho que essas histórias estão recuperadas porque em algum momento da minha vida aceitei um convite e fui eleito vice-presidente do Grêmio. Né? Mas mesmo antes disso, tínhamos tido aqui uma experiência com o Barcelona e havia sido na época da venda do Neymar que nós atuamos pelo Barcelona. Uma situação bastante, obviamente que era uma negociação comercial bastante pesada, né? E havia também uma concorrência, soubemos em dado momento que viria o Real Madrid, e nisso apura. Então, tivemos assim, tive a felicidade, né, de participar disso, e aqui em Barcelona, no Camp Nou, tivemos uma reunião, colega Antenor Madruga, à época, e foi uma experiência muito, muito rica. Depois, até como, na verdade, eu fui advogado pessoal do Sandro Roussel, num caso que houve aqui em Brasília, envolvendo a compra de um amistoso era um jogo Brasil e Portugal, inauguração do estádio, gerou um processo criminal do qual ele seria, afinal, absolvido, embora esse processo tenha dificultado
a vida dele na Espanha. Então, logicamente que você vê essa questão já da arbitragem, essa questão já do ambiente acadêmico, essa questão deste caso de advogar para o Barcelona, lhe traz uma experiência internacional relativamente boa e considerável. O Tite, você referiu aqui, porque eu acho que esse caso foi bastante publicizado. O Tite, segundo o Neto, que é um grande apresentador e também gremista, mas, enfim, nas circunstâncias, o Neto critica o Tite, dizendo que ele fez uma má escolha, colocando-o como quinto jogador a bater um pênalti naquela partida que o Brasil é desclassificado na Copa do Mundo. Brasil e Croácia. O Neymar fica por último o ali, Neymar né? fica por último. E só que aí o Marquinhos, se eu não me engano, o Marquinhos e o Rodrigo perdem os pênaltis. O Brasil é eliminado antes de chegar no Neymar. E aí o Neto explode ao vivo na televisão e chama o Tite de absolutamente tudo mais aquilo, né? Então, essa questão virou uma queixa-crime, enfim, em face da Band e do apresentador, no caso especificamente, e depois acabou até em um bom acordo, né, e me tornei muito amigo também do advogado da Band. Ou seja, isso é a riqueza também na nossa área, na advocacia, né? Nós não precisamos brigar com a nossa parte adversa. Ô Feldens, uma curiosidade, na sua opinião, até que ponto vale participar de outras atividades da sociedade civil, como ser vice-presidente de um clube ou outras atividades? Até que ponto vale participar de outras atividades da sociedade civil sem perder o foco na advocacia? Por que eu faço essa pergunta? Sim. Às vezes eu vejo amigos, o cara tá começando a dar certo na advocacia, falando, agora eu vou começar a construir casa para vender. Aí tem essa coisa, né? Agora eu vou começar a comprar uns apartamentinhos para fazer Airbnb, mas tu não é advogado, o que você entende de construção? Aí o cara quer empreender com outros setores e tal, e acaba perdendo o foco do que de fato é o arrimo da vida dele. Até que ponto você acha que isso faz sentido ou não? Eu queria te ouvir sobre isso. Eu acho que você tem que saber dimerizar exatamente essas atuações. Por exemplo, a experiência do Grêmio foi para mim muito importante, porque eu até em dado momento eu fui convidado para assumir a vice-presidência de futebol do clube, mas não aceitei, porque isso seria um envolvimento muito grande. Na minha condição de vice-presidente estatutário eleito, eu compunha um conselho de administração. Ora, tudo o que eu fiz durante esse período todo, nos meus 30 anos, foi acompanhar conselhos de administração, decisões de acionistas, né? Então, nesse sentido, até houve outro caso muito na época que eu acho que a minha experiência me ajudou, né, que foi a questão envolvendo o Soares, o advogado dele, o caso Soares, né, Luiz Soares. O advogado dele queria retirá-lo em meio ao contrato e as experiências administrativas nesse caso convergiram, né, até porque era um advogado do lado de lá. Então eu estava ali praticamente advogando, e era uma situação que a temática era outra. Mas vejam que são experiências, eu consegui fazer aquilo se tornar uma experiência convergente, né? Ou seja, duas experiências convergentes. Mas é claro, tem situações inusitadas. Em dado momento, um juiz intima o Renato, que era o nosso treinador à época, para prestar um depoimento no dia de um jogo. Sou advogado até hoje do Renato. Então também tem um lado que te traz uma certa satisfação. Também a temática é mais leve do que o nosso dia a dia, mas esse período já passou, eu já não estou mais no clube, fomos sucedidos a uma equipe muito boa que atua lá também, mas foi uma experiência marcante que me trouxe experiência para a minha atividade. Agora até fugindo um pouco do lado profissional, entrando no pessoal, você, Luciano, tem hobbies e acha que é importante ter hobbies para a advocacia? Hobbies para a advocacia. Hobbies na vida pessoal mesmo, você acha que isso é importante para aliviar a tensão da advocacia? Eu vou dizer que eu fui pai um pouco mais velho, né? Então há 7 anos o meu hobby é criar 2 crianças, né? Eu sou pai de gêmeos, um casal de gêmeos, e foi exatamente esta pausa ali por 2018 a 2021 que me possibilitou abrir essa janela, né, de atuação nesse ambiente do futebol, porque eu estava com a vida um pouco mais comprometida, né? Como eu dizia, né? Nós atuávamos
de forma muito intensa Brasília, São Paulo, Rio e Porto Alegre. Em dado momento eu não conseguia mais acompanhar o escritório de São Paulo. Então, você também, acho muito importante a colocação, porque é saber dar também à sua vida pessoal a dimensão que ela deve ter, sobretudo quando você é responsável por cuidar de outras pessoas. Agora, não apenas no sentido processual, no sentido jurídico, mas também no sentido pessoal. Então, o meu hobby hoje, e por isso que eu normalmente passo os extremos da semana em Porto Alegre, embora nem sempre consiga, e a semana sempre no centro do país, porque o meu hobby é cuidar de 2 crianças. Ah, que legal, cara, que legal. Agora, caminhando para o final, Luciano, tinha algumas perguntas aqui que eu acho que são muito importantes para colher a sua opinião para a advocacia. Perfeito. Veja, você é um advogado tradicional, um advogado com muita experiência pública, uma experiência privada, atua em grandes operações, pô, teve muitos advogados trabalhando contigo em muitos escritórios, e tem essa coisa toda da inteligência artificial chegando aí, da digitalização. Como se digitalizar, na sua opinião, como se digitalizar sem perder esse ar da advocacia artesanal? Este é o desafio. Eu responderia com esta expressão sintética, porque nós hoje já falamos em decisões prolatadas por robôs. E eu não estou nem falando de um advogado que seja convincente falando ou atuando, como víamos muito antigamente, sobretudo nos casos de tribunal do júri, aquela ênfase. Hoje em dia, as situações já há muitos anos, a forma de exposição me parece diferente. Quando você atua num setor eminentemente técnico, você precisa sim, obviamente, ter a sua convicção e tudo aquilo que ela lhe motiva para você expor a um juiz. O problema que eu estou vendo, André, é que isso já acontece em nível de Supremo, né? Você tem, eventualmente, um habeas corpus impetrado e uma decisão no outro dia, de manhã, de 40 laudas, né, a partir de uma análise por inteligência artificial, né? Então, nós estamos aqui correndo atrás. A verdade é essa. Ou seja, são perguntas à procura de respostas. E, como se diz também por aí, são temas à procura de autor. Vejo muito que é uma preocupação da escola. Por exemplo, nós temos um grande professor brasileiro na Alemanha, Luiz Greco, que fala bastante sobre isso, né? Estará em breve entre nós. Qual é o fundamento ético de um sistema, de um juiz que não olha o rosto daquele de quem está julgando? Isso é compatível com a função judicial? Imagina, nós não temos com clareza essas respostas, né? O Yuri Harari disse que, em entrevista a semana passada, do Washington Post, que é a primeira vez na vida que nós não sabemos como serão os próximos 10 anos. Então, esse é o desafio, né? Desafio de quem tem uma geração ainda por crescer, desafio de quem tem equipe em escritório de todos os níveis, obviamente, e, de certa forma, uma pressão que se impõe a nós em face de que os tribunais estão decidindo dessa forma. Então, como antes, quando falamos do ingresso do consenso no processo penal, não é sim ou não, é como nós vamos lidar com essa ferramenta. Qual a importância de dominar idiomas para ter uma advocacia de excelência? Ajuda, evidentemente, e chega a ser fundamental, né? Lembro, nesse caso, acho que o doutor Labor não vai ficar chateado de eu lembrar, mas em que nós atuamos juntos, era uma arbitragem que estava ocorrendo em Paris, mas o idioma oficial da arbitragem era inglês. E o doutor Nabor, melhor que todos, é fluente em inglês. Eu não tenho a fluência do doutor Nabor, mas entendo perfeitamente o inglês. E ficamos, ele e eu, após, obviamente, prestarmos ali as nossas contribuições, como fazendo um controle de tradução, porque dependendo da palavra, da forma da expressão colocada, era uma tradução em tempo real, e os juízes, depoimentos em outra língua,
estavam apenas recebendo o que a tela lhes dava, ouvindo naturalmente o testemunho, mas recebendo o que a tradução formava a eles numa tela. Você vê que né, uma batida de passe ali naquele momento. Então, é o tipo de atividade que você só exerce com essa capacidade. Mas eu não sou, fora evidentemente o inglês e o espanhol, as demais línguas eu domino exclusivamente pela leitura. Atitudes que, na sua visão, fogem da sobriedade exigida pela profissão advogado. Eu acho que um advogado, afora que seja a sua vida privada, ele deve se comportar da forma como o Estatuto e o Código de Ética requerem. Tá? O advogado, advocacia é uma profissão em dada medida regulamentada e nos autoriza a exigir e cobrar respeito de autoridades judiciárias do Ministério Público. Precisamos nos colocar em um patamar de respeitabilidade naquilo que seja a nossa atuação profissional. E digo isso não apenas perante a tribuna do Supremo. Eu acho que um advogado, professor, por exemplo, depõe contra a classe, né, você usar de um linguajar impróprio, de um histrionismo inadequado, né, e também há algo que a advocacia não permite, não vai lhe dar passagem, que desestruturar pontes, né? Ou seja, você pode estar com o seu interlocutor, no caso, com o procurador, defendendo a causa exatamente contrária à sua, e você pode estar ali numa relação de cortesia e respeito. Nunca me esqueço que quando termino a sustentação oral do mensalão, a primeira pessoa que vem e me dá um abraço é o Dr. Roberto Gurgel, Procurador-Geral da República, contra quem eu havia dirigido fortes críticas. Mas, ao início da sustentação, eu lhe disse, olhando nos olhos, saiba que não é pessoal. Né? Isto é muito importante, ou seja, há relações interpessoais, ainda há relações interpessoais no direito, e elas devem ser mantidas. Ou seja, uma coisa um cliente dizia, um advogado corajoso, outra um destemido. Né? Existe dia depois do dia, ou seja, essas relações elas precisam ser cultivadas. Né? Muito bom, muito bom. Rafa, cumpri uma missão, Rafa. Eu só vou pegar a última recomendação aqui, que é a pergunta final de todos os nossos encontros, mestre, que é a seguinte. Feldens, qual é o seu melhor conselho para a advocacia que nos acompanha? Leia e acolha o seu cliente. Leia dentro e fora do direito. Isso lhe dá preparo profissional para a sua atuação. Mas, sobretudo, quando falo de não mais só direito, mas de advocacia, tenhamos em conta o nosso papel, que é muito maior que um papel de representação. É um papel de acolhimento do cliente, daquele que, naquele momento e por aquele motivo, está necessitando de um conselho. Right counsel, né? Um direito a uma assistência. A uma assistência jurídica, sim, mas sem prejuízo de que ela seja acolhedora. Senhoras e senhores, está aqui com vocês Luciano Feldens, um craque da advocacia. Outro dia a gente até publicou a sustentação do Feldens na Ação Penal 470. Vale a pena bater o nome dele no YouTube ali, tem algumas sustentações legais, referências legais, é um craque. E o que eu sempre digo aqui, o papel do Mind Juice é criar o canal de comunicação para que a mensagem chegue o mais longe possível. E o seu papel é consumir isso, internalizar
e nos ajudar a levar a mensagem adiante. Então pega isso aqui, manda nos grupos que você está presente, manda para pessoas que você acha que podem ser impactadas com esses conselhos, essas recomendações e essas histórias. E, Feldes, obrigado de coração por disponibilizar um pouco da sua agenda para estar aqui gratuitamente, compartilhando lições importantes, histórias impactantes para toda essa turma que nos acompanha aqui, que são muitas pessoas, e a gente tem aqui uma média, Feldes, de 40 milhões de visualizações por mês. Claro. Então a gente atinge aqui o colega que está lá no Chuí e o colega que pega a balsa para advogar lá no Marajó, no Pará. Perfeito. Então, ter referências, histórias, recomendações valiosas de quem percorreu décadas profissionais importantes como você, para nós é importantíssimo e para eles é importantíssimo, porque se não fosse através da internet, essas informações não navegariam até essas localidades, muitas vezes muito distantes. Então, te agradeço mais uma vez pela presença, pela disponibilidade, feliz de estar aqui, espero que dê certo a gente ir lá no Rio Grande do Sul, vou mostrar como é que você estruturou sua banca, como é que funciona o dia a dia aí para a turma que nos acompanha. Muito obrigado, e eu sou testemunha para aqueles que nos assistem, né? Essa empresa que hoje conheço, o MindJus, é uma empresa que, através do seu trabalho junto com os advogados, recupera o passado, está no presente e olhando para o futuro. Meus parabéns. Obrigado, mestre. Obrigado.